que são os Estados Unidos, não vão participar, hoje não participam da cúpula dos líderes e não participam da COP30. O presidente Donald Trump não vai mandar, né, nenhuma delegação, mas a gente já tem algumas movimentações, como, por exemplo, o governador da Califórnia querendo vir para além, né, da combinação ali dentro do próprio país, querendo participar de alguma forma da COP30 também para mostrar que não concorda com que o presidente do país, ou como trata o presidente do país. Aqui a gente também colocou que o Milei não vai, o presidente da Argentina. Eu tenho lido matérias do jornalismo internacional, inclusive colocando Donald Trump como esse, quase que como, como é que é a expressão? A pessoa que nega, né, a questão climática ou as preocupações climáticas. Esqueci exatamente qual é a expressão, mas colocando o Donald Trump dessa forma, e que ele continua reforçando esse posicionamento, não quis participar na primeira gestão, né, no Trump 1, e segue com o mesmo posicionamento. E aí eu queria que a gente terminasse aqui a sua participação falando sobre qual que é o problema do mais poluente, da maior economia do mundo, não participar dessas negociações para metas futuras e, no caso do Brasil, por exemplo, que vai sugerir um fundo de investimento para cuidar das florestas nacionais, ou florestais. Natália, permita-me o uso da expressão um tanto irônica, nada de novo no fronte, porque essa ausência já era esperada, quadros do governo e organizadores da COP30 já esperavam, e alguns até defenderam, que não atrapalhe, né? Portanto, porque nós bem vimos no discurso de Donald Trump, não é? Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, como também era de se esperar, não é? O uso de, uma série de argumentos de negacionismo climático, não é? Que já são marcas indeléveis, não é? Da sua discursiva, e revela com quem efetivamente, ou que grupos está o presidente norte-americano comprometido. Evidentemente, aqueles a quem mais interessa negar questões em curso, como o aquecimento global, a necessidade de revisão de critérios para processos produtivos, e também é uma outra questão a se considerar, não é? Nós estamos realizando a COP30 com vistas a um acordo climático sem termos cumprido minimamente aquilo que fora acordado em Paris, não é? Então, há que se pensar também a efetividade desses esforços quando delegações que comparecem não parecem estar efetivamente comprometidas com a emergência climática, que já é um dado concreto da nossa realidade, né? Eu já tenho idade para recordar que quando estava na escola éramos instigados a pensar como gerações futuras lidariam com os efeitos de uma crise climática. Pois bem, havia um erro notável ali nesses exercícios. É a minha própria, ou a nossa própria geração que já está colhendo os frutos dessas tantas irresponsabilidades, não é? Governamentais, das corporações transnacionais, da desregulamentação de leis protetivas do clima frente ao agravamento de processos como o aquecimento global, não é? A impossibilidade de predição de regimes de chuva, índices pluviométricos jamais registrados na história, também o mesmo a se dizer sobre temperaturas. Nós, enquanto atravessamos esses fenômenos todos, estamos discutindo metas sem termos cumprido, eu repito, não é? Aquelas acordadas no encontro imediatamente anterior. Isso deve acender muitos sinais de alerta para as
classes políticas, organizações sociais, não é? Movimentos instituídos de luta em defesa dessas pautas ambientais, porque há muito mais que se fazer. Perfeito. E a nossa produtora aqui do Acorda Metrópolis, professor, me lembrou a palavra que tinha sumido. Eu falei tanto de negar, e é negacionismo. Muito obrigada, Lauren Keller, que me trouxe aqui. Às vezes as palavras muito fáceis vão embora e as mais difíceis surgem assim com a maior facilidade. Rodrigo Medina, nosso professor... Exato. Nosso professor de Relações Internacionais, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que vira e mexe está aqui para nos ajudar a entender, principalmente, né, a gente tem falado bastante de Donald Trump, porque ele se mete em tudo quanto é assunto pelo mundo todo. Valeu, professor. Pois é, muito obrigado, Natália. Valeu, bom trabalho. A gente com certeza volta muito em breve, de novo, com o professor Rodrigo Medina. Eu queria reforçar aqui o abraço a todo mundo que participa no nosso chat, no nosso canal no YouTube. Acessa lá, Metrópolis TV, se inscreve, ativa ali o sininho para você receber as notificações de sempre que a gente estiver ao vivo, porque além da nossa grade, né, do Acorda, do Contexto, do Panorama, do Ministério da Fofoca, do No Blá Blá Blá, que todos os dias entram aí no ar, sempre que a gente está ao vivo, ou que a gente volta ao vivo, sempre que tem uma notícia importante, urgente, de última hora, a gente volta ao vivo. E para você saber quando a gente está ao vivo, a forma mais simples é ativando o sininho, se inscrevendo no nosso canal. E lá também, no nosso canal no YouTube, a gente sobe depois dos programas, enquanto acontecem os programas, cortes das entrevistas, para você conseguir compartilhar essas partes específicas. Eu queria saber, eu queria mandar para o meu amigo aquele corte da entrevista com o professor exatamente sobre o momento em que ele fala do conflito entre Trump e Maduro. Vai estar lá e aí você consegue compartilhar. E sempre que a gente está ao vivo no YouTube, a gente também está ao vivo no X, no Quai e no TikTok, na plataforma da sua preferência. Vamos seguir aqui. O